Nós vamos refletir hoje o mesmo tema que estamos refletindo com os padres, que é o tema da paróquia missionária, que é o tema hoje em voga na igreja. Porque a gente sabe, uma igreja que não é missionária, ela pode ser considerada igreja? A igreja é essencialmente missionária. E se ela não for, tem alguma coisa errada. Então é importante nós pensarmos isso. E quando nós falamos de igreja missionária, quem é a igreja? Os padres apenas? Todos nós. Por isso, não podemos confiar tamanha responsabilidade apenas para os padres. Tenho dito isso para eles hoje, esses dias, porque vocês são muito importantes dentro da vida da nossa igreja. Vocês leigos, as irmãs, todos nós formamos uma única igreja e essa igreja tem que estar sintonizada na mesma missão, falando a mesma língua. Isso é muito importante para que nós possamos fazer com que ela se torne verdadeiramente missionária. Então, o nosso tema é esse: falar de uma paróquia missionária iluminado pelos últimos documentos da igreja. E você se recorda quais são os últimos documentos da igreja mais importantes que nós temos aí? Vamos lembrar, revivar a nossa memória. Eu sei que vocês estão bem preparados, porque os padres falaram, olha, nossos leigos têm formação. Eles são formados, a gente investe em formação, então eu sei que vocês têm uma boa preparação. Eles não mentiram. Vamos lembrar aí os nossos documentos mais importantes? Quais são? Quem arrisca aí dizer? O documento 100, que é o último que nós temos, saiu aí quentinho esses dias. Poucos, até muitos ainda não conhecem o documento 100, porque ele tem pouco tempo que está aí impresso. Mas é o último documento que nós temos. E depois nós temos outros. Mas qual que é o principal deles? Pastoral, o documento de Aparecida, não podemos esquecer dele. Então nós vamos falar sobre essa reflexão a partir desses documentos aí. A ideia, então, é nós pegarmos aquela proposta que a igreja vem fazendo já há algum tempo, que é essa daqui, ó, renovação das comunidades paroquiais. Renová-las para quê? Quando a gente precisa renovar alguma coisa, é sinal que aquilo está com alguma deficiência, alguma falha, não é verdade? Se você tem um sofá na sua casa, e esse sofá está algum rasgo, alguma ranhura, o que você logo pensa? Ó, vamos renovar esse sofá, um recapeamento nele, deixar ele bem bonito. Não é assim que funciona? Ele fica parecendo novo, né? Uma renovação. Então nós não vamos remendar a nossa igreja, mas nós vamos renová-la naquilo que é preciso, que às vezes está um pouco ultrapassado, com algumas lacunas aí que não estão respondendo aos desafios da igreja. Por isso a ideia é pegar esses documentos da igreja último e encontrar nele quais são as propostas que esses documentos apresentam para nós podermos renovar as nossas comunidades paroquiais. E aí nós perguntamos, mas para que a gente quer renovar a comunidade? A gente renova um sofá para ele ficar bonito na nossa sala, para nós sentarmos mais confortadamente, não é isso? Agora, renovar as nossas comunidades, para quê? Para torná-la missionária. Porque tem muita comunidade aí, muita paróquia, que não é missionária. Vocês sabiam disso? Sabia que tem paróquia pelo Brasil afora? Eu tenho conhecido assim, eu viajo de norte a sul do Brasil assessorando dioceses em alguns lugares. E eu passei em cada diocese que eu vi paróquias, eu sei que não é o caso de vocês aqui, mas paróquias que não são missionárias, que elas ficam só em torno de sacramento de manutenção. Não que sacramento não seja importante, mas sabe aquele tipo de sacramento que as pessoas vão para a igreja apenas para batizar, recebe o batismo, vai embora, não volta mais? A gente encontra paróquia assim ainda. Vai lá, casa, depois não volta mais. E assim por diante. Então é aquele tipo de igreja onde as pessoas têm um relacionamento, como que ela tem um relacionamento com o supermercado. Lá no supermercado você vai lá comprar um produto, mas se aquele outro de lá faz uma promoção melhor, você deixa de comprar naquele e vai naquele outro. Não é assim que funciona?
Você vai lá com a tabelinha, olha, encontrei um produto melhor naquele outro, então eu vou deixar aquele mercado e vou comprar no outro. Nada mais justo fazer isso com o mercado. Mas com a igreja não é legal fazer isso. A igreja não é supermercado. Mas tem gente que relaciona com a igreja como se ela fosse um supermercado. E aí então, o sacramento vira um produto, como se ele estivesse lá na prateleira. Tudo bonitinho, batismo, primeira Eucaristia, confissão, casamento e assim sucessivamente. Tudo enfileiradinho. E as pessoas acabam indo para essas comunidades em busca de sacramento dessa maneira. Por quê? Porque falta aquela mentalidade de que a comunidade ela é muito além dessa relação mercantilista que a gente chama. E tem muita gente que pensa assim. E o dia que o produto não está bom, ela vai trocar. E às vezes troca até de igreja, não é só de supermercado, não. Então, é assim que a gente sente. Por isso que é preciso renovar essa comunidade para que ela se torne missionária. E aí a gente coloca quem nessa roda? Todos nós somos responsáveis, porque se você confiar essa responsabilidade somente para os padres, eles não vão dar conta. Eles contam, nós contamos com vocês para que essa comunidade seja de fato renovada. A força maior está em vocês, muito maior do que em nós padres, porque o poder que a gente tem de renovação, ele é muito pequeno, está na mão de vocês. Então não é justo, não é correto e não vai funcionar se nós confiarmos essa responsabilidade apenas para o bispo, apenas para os padres. Cada um de nós temos essa responsabilidade de fazer com que essa paróquia agora ela seja renovada e ela se torne missionária. Então, cada um de vocês tem que se identificar com a missão. Precisa ser, falar, eu me identifico como missionário. E aí a gente vai ver o que é ser esse missionário para essas mudanças todas. Então, nós falávamos que tudo isso está aonde que nós encontramos. Vamos pegar aqui esse organograma. Eu coloquei uma espécie de organograma, os principais documentos que nós temos hoje pastorais, missionários. O primeiro deles está lá em cima, Aparecida. Eu diria que Aparecida é o documento mais importante que nós temos nos últimos anos de pastoral. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Respondam sinceramente. Levante a mão aqui, quem é que tem o documento de Aparecida? Levante a mão, só para saber. Opa, quanta gente, que coisa boa. Agora pode abaixar, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já leu o documento de Aparecida inteiro, de capa a capa? Levante a mão, não mintam. Quem já leu inteiro? Já diminuiu bastante, mas nós temos várias pessoas que já leram o documento de Aparecida de capa a capa. Quem é que já leu o documento de Aparecida? Algumas partes, fragmentos do documento de Aparecida. Levante a mão. Já tem um número maior, ótimo. Bom que boa parte de vocês têm, alguns já leram, estudaram esse documento. Eu queria dizer para vocês, o documento de Aparecida não é um romance. Não é um livro que a gente lê uma vez e fala, pronto, agora já posso passar para frente, porque eu já sei o que conta essa história. Não é assim, o documento de Aparecida é documento de estudo. Então, esse documento tem que ser um livro de cabeceira de todo missionário. Você não pode pegar o documento de Aparecida, passar para frente. Aconselhe alguém a comprar, a ter esse documento, porque cada agente de pastoral precisa ter esse documento. Em cima da sua mesinha, na cabeceira, para pesquisar, para estudar, porque dele nós extraímos tanta coisa importante. Tantas mudanças para a nossa igreja, eu diria que é o documento mais importante. Não desmerecendo o documento de Medellín, lá de 68, que fez a grande mudança da igreja na América Latina. Não desprezando o documento de Puebla, de 1979, que trouxe também grandes contribuições. E não desprezando o documento de Santo Domingo, de 1992, que foi a quarta conferência, que também trouxe grandes contribuições. Mas Aparecida tocou num ponto que até então nenhum dos documentos tinha tocado. E qual é? O da paróquia missionária. E aí então a convocação de Aparecida para nós sermos discípulos missionários. Não basta a gente ser assistente dentro de uma igreja, como se a gente estivesse aqui, sentado nas arquibancadas, e aqui estivesse sendo desenrolado um espetáculo. A igreja não pode ser vista dessa maneira.
Nós não somos espectadores dentro da igreja, nós somos discípulos missionários, agentes que ajudam a construir essa igreja, o rosto dessa igreja. E se a gente ficar sentadinho na igreja só assistindo e achando que o outro é a igreja e eu não sou, eu estou sonegando minha contribuição. Eu estou me omitindo de participar. E eu não tenho direito nenhum de criticar ou de dar opinião se eu não participo. Então a igreja é da gente colocar a mão na massa, todos nós. E aí então a Aparecida vem tocar neste ponto tão importante. A Aparecida é tão importante e tão fecundo esse documento, que ele gerou outros documentos, gerou filhos. E a gente olha ali, ó, tudo isso que vem abaixo aqui são filhos da Aparecida. Filhos, netos, bisnetos, a família da Aparecida, nós podemos dizer, que saiu desse documento. Então, partindo lá de Aparecida, nós temos esse outro documento. As diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, 2011-2015. Um documento de suma importância que, esse primeiro aqui não, o Brasil na Missão Continental. O Brasil na Missão Continental foi o documento que surgiu logo depois da Aparecida. A Aparecida foi em 2007. Finalzinho de 2007, os bispos já se reuniram do CELAM para lançar uma grande missão no continente, que foi a tentativa de fazer com que a Aparecida fosse colocada em prática. Então, o primeiro passo concreto depois da Aparecida foi lançar uma missão que varresse todo o continente latino-americano e caribenho. E aí, então, a Missão Continental. E a CNBB produziu aquele subsídio ali, Brasil na Missão Continental. Um livrinho fininho, assim, de algumas páginas, bem didático, fácil de ler e, o melhor, muito barato, para que todo mundo pudesse ter esse material. Aliás, os documentos da CNBB, eles são muito baratos. A gente só não tem porque não quer. Eles facilitam muito para você ter esses documentos. Assim, o Brasil na Missão Continental foi a tentativa de Aparecida ser colocada em prática. Muitas dioceses se esforçaram para isso, muitos leigos estudaram e estão vivendo esse processo. Depois, gerou um outro filho, que é esse aqui agora, as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, 2011-2015. Ali, nessas diretrizes, nós temos os caminhos. Vocês sabem o que é uma diretriz, né? Diretrizes são apontamentos. É como se fosse apontado caminhos para a gente seguir para atingir um objetivo. Então, nós temos aí 5 grandes diretrizes que esse documento aqui trouxe para nós. Dentre as 5 diretrizes, que são muitas, não dá para a gente focalizar todas. Quando a gente escolhe muita prioridade, o que acontece? Nenhuma acaba sendo prioridade. E aí, então, a gente tem que fazer uma seleção. E foi o que aconteceu com as diretrizes. De todas as prioridades, a 4ª foi escolhida como a urgência para ser tratada. E aí, então, qual que é a 4ª urgência do documento das diretrizes mesmo? Quem é que lembra? De todas aquelas 5? Comunidade de comunidades. Que é o documento 100. Então, antes disso, houve todo um estudo, documento 104. Sempre que vocês viram um documento de capa verde da CNBB, lembra, é documento transitório. Ele está sendo estudado para depois sair um documento definitivo de capa azul. Então, o documento verde foi o documento 104, muito estudado nas dioceses, aliás, um documento muito bonito, com uma linguagem fácil, com apontamentos importantes, e dele, então, saiu o documento 100. O documento 100, ele é dividido em várias partes. A primeira parte é mais teológica, a outra mais bíblica, mas tem um enfoque pastoral muito forte. E aí, então, o documento 100, ele traz como tema a 4ª prioridade lá das diretrizes, que é igreja, comunidade de comunidades. Ou seja, se a nossa igreja, ela não for comunidade, ela é igreja. Dá para a gente conceber uma igreja que não é comunidade? Fica muito difícil. Mas, infelizmente, nós temos muitas paróquias aí que não é comunidade, que as pessoas nem se conhecem, que as pessoas
chegam anônimas, saem anônimas, não têm vida fraterna. E como é que a gente pode chamar isso de igreja? A preocupação da igreja é essa. A gente vê a igreja se esvaziando em muitas partes do Brasil. E a preocupação é, se nós queremos salvar a igreja, ela tem que voltar às suas origens. Lá na Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos, beber na fonte das primeiras comunidades cristãs. E ali então, essa igreja iria se tornar comunidade. O grande impulso da igreja hoje é esse. É urgência que nós pensemos uma igreja que seja comunidade, baseada naquilo que propõe o livro dos Atos dos Apóstolos. É essa a proposta principal do documento 100. Só que o documento 100 traz um subtítulo que às vezes fica esquecido, mas ele é muito importante. Quem é que lembra aí o subtítulo do documento 100? Comunidade de comunidades, 2 pontos, o quê? Quem é que lembra? Não dá para enxergar daqui não, então eu posso testar vocês. Aqui, ó. Conversão pastoral. Aquele pedacinho pequenininho tem uma importância grandiosa. Para nós chegarmos a uma igreja que é comunidade de comunidades, nós precisamos passar por um processo de conversão pastoral. Todos nós. Conversão pastoral, ela supõe o quê? Conversão pessoal. Ela supõe mudança de cabeça, de mentalidade. Você consegue mudar a igreja se você não mudar a sua cabeça? Não muda. Nós temos uma dificuldade enorme de mudança, sabia? Vou dar uma dica para vocês. Querem saber se vocês estão envelhecendo? Não. É saber se você aceita mudanças. O jovem, a criança, o adolescente, o jovem muda rapidamente. Muda que nem nuvem até o adolescente. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra, ele fala uma coisa agora, dali a pouquinho fala outra, muda completamente. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a cristalizar ideias. E a gente começa a ter dificuldade de mudança. E às vezes coisinhas bobas, não é só mudança de ideia, não. A gente até o lugar na missa a gente não quer mudar, né? Ela senta todo dia naquele lugar ali, e se alguém chegar e pegar o lugar dela na missa, ela vai olhar de cara feia, não tenha dúvida disso. A gente tem resistência até de mudar de lugar na missa. Tira o lugar daquela velhinha que senta todo dia ali para você ver. É capaz dela dar uns tapas em você. Porque ela não quer mudar. A gente tem dificuldade de mudar até de lugar, coisinhas pequenas. Dentro da comunidade é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que arruma o altar, abnegada, ela coloca sempre o vasinho naquele lugar. Aí vem uma outra, pega o vasinho e coloca para cá. Já é motivo de briga. Olha, esse vaso teve toda a vida eu coloquei esse vaso aqui. Agora você vem e coloca esse vaso desse lado. Já é motivo para briga, não é isso? Às vezes na comunidade, briga-se por coisas tão bobas, tão insignificantes, porque a gente não aceita mudança, a gente não aceita o diferente, a gente não aceita ideias diferentes. Isso é muito complicado na vida da igreja. E agora a igreja vem com essa proposta absurda para nós. Mudança de mentalidade, conversão pastoral. É simples isso? Não é. Na teoria, na capa do livro ali é bonito, fácil de olhar. Falar, que maravilha, mudança pastoral, mudança de mentalidade, conversão pastoral. Mas vai viver isso para você ver. É tremendamente desafiador. Porque exige um sair de nós mesmos, desinstalar. E nós não estamos sempre preparados para a mudança. A gente quer sempre se acomodar no nosso cantinho, no nosso mundo, e que ninguém mexa com a gente. Mas o que a igreja está propondo para nós hoje é uma mudança radical de mentalidade, de comportamento, de posturas. Senão nós não vamos mudar essa igreja. E aí, então nós temos esse documento revolucionário aí para fazer toda essa mudança. Mas aí vocês talvez estejam perguntando, mas o que tem a ver o documento do Papa com tudo isso? Lá de Roma, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, tem alguma coisa a ver? Tem alguma ligação? Quem aqui já leu o Evangelii Gaudium, algumas coisas dela? Opa, que bom, bastante gente. Olha, é raro, viu? Porque antigamente as pessoas não liam o documento do Papa, não. A gente tem esse privilégio hoje. O Papa fala uma língua que a gente entende, mais próximo de nós, e a gente tem mais facilidade de entender. Então hoje o povo está lendo o documento do Papa. Os pais estão incentivando a ler porque ele escreve uma linguagem muito fácil. Só não lê quem não quer. Se você sabe ler, você entende o que o Papa escreve, porque ele escreve numa linguagem muito simples. E esse documento aqui está na mão do povo, graças a Deus.
E aí a gente vê então que esse documento aqui tem tudo a ver com tudo isso daqui. Sabe por quê? Se você comparar, o Papa pegou muita coisa aqui de Aparecida. Tem muita coisa do documento de Aparecida ipsis literi, igualzinho. E ele coloca lá na nota de rodapé, porque ele tem autoridade para fazer isso. Ele foi um dos mentores do documento de Aparecida. Na época da Conferência de Aparecida, o Papa Francisco, ele era cardeal de Buenos Aires, tinha uma influência muito grande, estava na quinta conferência e ele foi um dos mentores da elaboração do que está aqui dentro. O documento de Aparecida tem muito do Papa Francisco. Lá na sua simplicidade, anônimo, ele colocou a mãozinha lá em muita coisa. Parece que foi providência divina. E aí então, nós temos esse documento do Papa que fala de Aparecida. Agora, um documento latino-americano, um documento com cara brasileira. Porque nasceu no Brasil, está indo para o mundo todo através da exortação apostólica. Primeira vez na história da igreja que nós temos um documento nosso que ganha repercussão universal. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa igreja. E não podemos perder essa oportunidade. Se nós perdemos a oportunidade de renovar nossa igreja hoje, nossas paróquias, nossas comunidades, a partir dessa grande chance, talvez a gente não tenha mais uma oportunidade como essa. Está nas nossas mãos. Por isso, esse documento tem tudo a ver. A gente pode dizer, ele é o netinho lá de Aparecida, filho desses materiais todos aqui que nós produzimos no Brasil. Bom, aqui nós temos o esquema do objetivo de toda essa reflexão, que seria, então, apresentar alguns caminhos concretos. Porque caminhos teóricos a gente tem bastante. Teoria, às vezes nós temos demais. E o grande erro da igreja, o perigo que nós corremos na igreja, é a gente ficar só na teoria, só ter discurso. Então, eu tenho procurado sempre apontar alguns caminhos concretos, práticos, para a gente começar a mudar a partir de coisas bem pontuadas, que a gente possa palpar e falar, é por aqui que eu vou. Porque teoria abstrata a gente tem muitas, e isso não ajuda muita coisa não, só para os intelectuais. Mas para nós que queremos colocar a mão na massa no nosso trabalho, a gente precisa de coisa muito mais prática. Então a ideia seria apresentar alguns caminhos concretos que nos ajudem, primeira coisa, nesse ponto aqui, ó, conversão pastoral. E olha que isso não é nada fácil. Pistas concretas para nós nos convertermos pastoralmente. Será que isso é possível? O documento mostra caminhos. Vamos ver alguns deles. Nós sabemos que essa conversão pastoral, ela está ligada estreitamente com essa outra conversão aqui, ó, pessoal. Se você não tiver mudança pessoal, você não vai mudar a sua prática pastoral. Se você não passar por um processo de conversão pessoal, a prática sua vai continuar sendo a mesma, porque aquilo que a gente faz, fala, é reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem no nosso interior. E agora nós estamos vivendo um momento muito oportuno de conversão. Quaresma é um momento de conversão. Que tal a gente aproveitar esses 40 dias para nós trabalharmos essa conversão pessoal que vai reverter em conversão pastoral? Seria ótimo. Já imaginou chegar no final da quaresma e você dizer, olha, agora eu tenho alguma coisa que mudou na minha mente, no meu coração, e eu vou poder ser mais missionário ainda do que eu já sou. Seria formidável essa mudança para a igreja e para você mesmo. E a partir então dessas duas conversões que estão estreitamente ligadas, vinculadas, é que nós vamos ter o quê? A renovação das estruturas de nossa paróquia, que é o grande apelo pedido da igreja. Estou vendo gente bocejar aí, está cansado? Não. Então vamos continuar. Aqui, ó, essa renovação, ela vai, de fato, depender dessas duas aqui. Se você não tiver conversão pessoal e pastoral, você vai mudar a estrutura? Não vai. Se a igreja fala mudanças estruturais, ela está falando anteriormente dessas duas mudanças aqui primeiro.
Por isso, você, ao ler os documentos da igreja, você vai encontrar o tempo todo mudança de estrutura, mudança de estrutura. O apelo hoje é esse. Na vida religiosa, a mesma coisa. Esse ano nós estamos vivendo aí o ano da vida religiosa. Eu também sou religioso. E a gente está aí dentro, trabalhando a questão da mudança de estrutura das nossas congregações, ordens religiosas. Mas, às vezes, a gente quer essa mudança de estrutura, mas a gente não muda como pessoa, a gente não converte pastoralmente. E aí, o quê? Não vai ter mudança de estrutura coisa nenhuma. Então, para que essa mudança aconteça, nós precisamos passar por esses dois caminhos. Por isso, aquela palavrinha lá pequenininha que complementa o título do documento 100, ela é de suma importância. Ela não é apenas um detalhe ali, não. Então, ela é importantíssima. E aí, então, nós vemos o quê? Constatações sobre a renovação paroquial ao longo destes 50 e poucos anos que nos distanciam do Concílio Vaticano II. Hoje a igreja está falando muito de renovação das suas estruturas, mas vocês sabiam que essa renovação ela não começou ontem? Ela não começou com a Aparecida, ela já tem mais de 50 anos. E eu estou vendo aqui muita gente com mais de 50 anos. E são pessoas que já viram essa mudança vindo de longa data. Então, nós temos aí grandes mudanças que aconteceram com o Concílio Vaticano II. Lá, a partir do início da década de 60, a grande mudança da igreja, proposta de renovação, está no Concílio Vaticano II. Nós não tivemos até hoje na história da igreja uma mudança maior, mais significativa do que essa. De todos os concílios da igreja que aconteceram até o Concílio Vaticano II, nenhum trouxe a mudança mais radical do que o Concílio Vaticano II. Mudou-se radicalmente. Porque nós sabemos que os concílios que vieram antes, eles reforçavam as mesmas coisas. Agora, a partir de 62, aí houve uma mudança radical na igreja, na sua estrutura. Em todos os sentidos. Quem é mais velho sabe, antigamente nem se rezava em português, era latim a missa. Depois do Vaticano II é que começou então a missa ser na língua vernácula, ou seja, cada país passou a rezar a missa na sua língua, e as pessoas começaram a entender. Antigamente o que as pessoas faziam? Elas iam para a missa e ficavam rezando o terço, porque ela não entendia nada. Até hoje eu já vi gente ainda rezando o terço na hora da missa, sabia? Acho que é hábito ainda de antes, que não entendia a missa, talvez não continue entendendo ainda, porque tem muita gente que não entende a missa em português. Mesmo falando em português, não conhece a estrutura da missa. E aí vai ficar rezando o terço na hora da missa, em vez de rezar em outro lugar. Essa prática mostra o quê? Que não entendeu as mudanças que a igreja vem propondo ao longo desses anos. Então, algumas posturas que nós temos dentro da igreja hoje, pré-conciliares, mostra que nós não entendemos o Vaticano II. E tem muita gente querendo voltar para depois, antes do Vaticano II. Ah, naquele tempo que era bom, porque eu não entendia nada. Agora que eu entendo, fala que eu tenho que ter compromisso. E a gente não quer compromisso, é melhor não entender, né? Então não vai cobrar tanto da gente. Então tem gente que quer voltar lá antes do Vaticano II, justamente por causa disso. Naquele tempo não pedia compromisso à igreja, porque você não entendia nada mesmo. E agora a gente entende, sabe que é parte dessa igreja. Então a grande mudança começou aqui. E no Brasil, a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, deu passos importantes, colaborou muito, dedicou-se muito durante esses anos para essas mudanças no Brasil. Nós temos aí bispos que foram referências na história da igreja no Brasil nessas mudanças, trouxeram contribuições valiosíssimas para essas mudanças. Até nós chegarmos no atual pontificado do Papa Francisco, que agora abre grandes janelas para a igreja, mostrando um novo modo de ser igreja, uma igreja mais perto do povo, uma igreja sem tantas burocracias. Então ele pede, se nós queremos que a igreja se torne comunidade, a igreja precisa encurtar caminhos. Nós não podemos ser burocratas de Deus, nós não podemos ser pessoas que colocam obstáculos, mas que tire obstáculos para que isso aconteça, é preciso que ela se torne comunidades.
Então, o Papa Francisco hoje, eu digo para vocês com todas as letras, é a grande esperança da igreja, dessa igreja mais humanizada, dessa igreja mais comunidade, dessa igreja mais o rosto de Cristo, muito perto de nós, essa esperança. E o Papa Francisco vem trazendo tudo isso quando ele pede essa mudança de mentalidade para que ocorra mudanças pastorais. Porque sem mudança de mentalidade não vai ocorrer mudanças pastorais. E aí, quando nós falamos de mudança, eu vou voltar lá no documento 104, que a gente ajudou a preparar o documento 100 a partir do documento 104, e na época da elaboração do documento 104, foi feita algumas constatações contundentes, eu diria, chocantes, com relação à nossa igreja. Se vocês participaram desse processo, talvez vocês tenham visto isso. Então, durante a preparação, foi feita algumas constatações muito sérias, que nós encontramos lá no número 54 do documento 104. Durante aquele período, foi percebido, então, uma resistência muito grande que a igreja teve quando se fala de mudança. Nós podemos dizer resistências históricas. Falou de mudança, a igreja teve resistência. E como é que isso foi constatado? Porque foi constatado durante esses 50 e poucos anos aí de Vaticano II, que essas mudanças que o concílio propôs, elas ficaram muitas vezes só no papel. Na prática, a resistência era muito forte. Então, começando aqui com essa constatação. Qual foi a principal preocupação da igreja nesses últimos 50 anos? Então é importante lembrar o que não foi preocupação. E aí isso é que nos preocupa. Primeiro, não foi preocupação da igreja com a vida comunitária. Você imagina uma igreja que não se preocupa com a vida comunitária? Está lá na base das primeiras comunidades cristãs, a vida de comunidade. É o que os discípulos tinham como meta, viver em comum. E a igreja negligenciou isso nesses 50 anos, foi constatado. Não foi preocupação a vida comunitária. Isso é muito preocupante, já que a igreja escolheu hoje prioridade à vida comunitária, e nós chegamos ao ponto de perceber que não foi preocupação a vida comunitária, isso é muito sério. Porque, claro, vocês imaginam, no mundo que nós estamos vivendo hoje, falar de vida de comunidade parece uma coisa absurda, parece uma coisa fora de contexto. No mundo individualista, no mundo que as pessoas só pensam em si, e ela quer ter uma relação com Deus, ela e Deus, e não com os irmãos, a gente tem muita gente na igreja assim, ó, que é essa relação vertical. O horizontal, nem pensar. Não me preocupo com os irmãos, eu preocupo eu e Deus. Satisfez a minha necessidade, o resto não tem problema nenhum. Então, se não foi preocupação da igreja a vida comunitária, isso é algo muito sério. Mas como se não bastasse, foi constatado também que não foi preocupação da igreja a pregação, ou seja, o anúncio da palavra, a prática de levar adiante o evangelho. Ué, que igreja é essa que não colocou isso como prioridade? E aí, quando se fala de pregação, a gente lembra alguns aspectos importantes. Vamos lembrar da figura dos padres. Eu falava com os padres hoje, durante esses dias. A gente vê padre fazendo cada homilia, a gente fica de cabelo em pé. Homilia que não diz nada com nada, que não tem preparação nenhuma. E as pessoas ficam horrorizadas, elas chegam à missa e o padre fala de qualquer coisa, menos da palavra de Deus, menos de fazer uma ponte entre a palavra de Deus e a realidade. E aí as pessoas ficam chocadas. Em muitos lugares acontece isso. E tem gente que se afasta da igreja por causa da homilia do padre, porque ela não diz nada com nada. E muito do nosso povo só tem aquele momento para ouvir a palavra de Deus. Se o padre não preparou a homilia, não fez uma boa reflexão, ele sai vazio da celebração. Porque ele já não entende, não tem prática de estudar a palavra de Deus. Vai ouvir a explicação do padre e o padre não explica nada. Isso vinha acontecendo muito. Então, por isso foi constatado que boa parte dos padres não tinha muita preocupação com a pregação. Não preparava as homilias. Isso é muito sério.
Depois foi constatado também que não foi preocupação da igreja com o testemunho. Testemunhar aquilo que a gente vive. Isso é muito sério também, porque uma igreja que não é testemunha do reino de Deus, uma igreja que não dá testemunho da sua fidelidade a Deus, é muito sério. Isso não foi preocupação, essa igreja está aí a perigo. Foi constatado também que não foi preocupação da igreja o serviço. Eu grifei o serviço aqui, porque o serviço é uma das exigências da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E se o serviço não foi prioridade, o que é que foi prioridade, então, nessa igreja ao longo dos 50 anos? Foi constatado que a prioridade da igreja, na maior parte, foi com o culto, com a liturgia. Não que a liturgia não seja importante. O documento da igreja no Brasil sobre a liturgia diz que a liturgia é o ápice, o cume da vida da igreja. Isso tem um significado muito importante. Se ela é o ápice, o ponto mais alto, supõe que abaixo dela venha muitas outras coisas, que seriam esses daqui. Então, se você tem uma liturgia que não precedeu estes elementos aqui, essa liturgia é vazia, essa liturgia é morta, essa liturgia é teatro, é representação, e essa igreja fica muito pobre. Então, o que acontece muitas vezes? Prioriza-se a liturgia e esquece a vida comunitária, a pregação, o testemunho, o serviço. Que liturgia é essa? Aí as nossas celebrações podem ser pomposas, tudo dentro das orientações litúrgicas da igreja, com muito incenso, com muitos paramentos bonitos, mas vazia, porque não viveu esses elementos aqui. Isso é muito perigoso. A liturgia tem que ser bonita, sim, e dentro das normas litúrgicas, mas ela não pode prescindir, abrir mão desses elementos aqui, senão a igreja fica muito pobre. Uma igreja que centra sua ação só no culto é uma igreja pobre. Ela tem que centrar suas ações nestes elementos aqui também. Assim ela vai ter uma liturgia que é celebração da vida. Porque quando nós vamos à missa, nós participamos da liturgia, nós estamos celebrando o quê? Aquilo tudo que nós vivemos. E se nós não vivemos tudo isso daqui, essa liturgia é vazia, a gente não tem o que celebrar. No dia do aniversário a gente celebra a vida, não é? Uma vida vivida. Então compensa-se você ter toda essa celebração da vida no aniversário. A mesma coisa acontece com a nossa liturgia. Se nós não vivermos tudo isso daqui, que é muito importante, a nossa liturgia vai ficar bem esvaziada. E aí então ela não diz nada com nada. E qual que é a consequência disso? Vai chegar um momento que a gente não vai ver mais sentido nisso. Quando as pessoas se desencantam com a igreja, quando as pessoas se afastam, é porque elas se dão conta que ela está numa prática oca. Sabe aquela cigarra que canta até ela trocar de casca e ela deixa só aquela casquinha pendurada no tronco da árvore e vazia? A liturgia acaba sendo que nem aquela casca se ela não precedeu todos aqueles elementos primeiro. Por isso uma igreja missionária é uma igreja que vive esses elementos todos. E aí então a sua liturgia, com todas as pompas e circunstâncias, ela vai celebrar essa vida, porque ela teve todos esses elementos primeiro. Não é só uma casca, não é só uma representação, não é só teatro. Então é importante nós termos essa preocupação, e é essa preocupação que foi levantada no documento 104, quando preparou o documento 100. E aí então, qual é a consequência disso? Daqui decorre uma certa redução da compreensão da vida comunitária cristã como comunidade, preferencialmente de culto, mas com uma força muito pequena, missionária e profética. Ela vai estar esvaziada dessa força missionária e profética. A consequência é essa. Se hoje nós temos uma igreja que
está esvaziada da sua característica missionária e profética, é consequência de uma igreja que primou pela liturgia e esqueceu, de fato, a vida comunitária, pregação, testemunho e serviço. Isso é bastante sério. Então, a partir destas constatações, é que nós chegamos a esse quadro atual da igreja de mudança. Um grande apelo para as mudanças que nós precisamos fazer. E aí, então, é que nós temos essa proposta. Evidenciar a força missionária profética da paróquia, dentro desse processo todo de renovação das suas estruturas, a partir das exigências da evangelização. E aqui a gente recorda aquilo que a igreja destacou lá no documento 71 do ano de 2004, que são esses pilares aqui, ó. Essas são exigências para a evangelização, para a mudança da estrutura da igreja, para fortalecer uma igreja comprometida de verdade, e não só uma igreja de aparência. Então eu costumo dizer que essas exigências aqui, elas funcionam como pilares que sustentam toda a estrutura da igreja. É como essa sala aqui, grandiosa, ela tem bastante colunas, essas colunas que a gente não visibiliza, porque elas estão embutidas na parede, elas são muito importantes, porque elas que sustentam toda essa estrutura. Então nós podíamos dizer, usando essa comparação, que a nossa igreja ela está estruturada pelo pilar do serviço, pelo pilar do diálogo, pelo pilar do anúncio e pelo pilar do testemunho de comunhão. Eles não precisam ficar visíveis, mas eles precisam estar muito bem cuidados e cumprindo com a sua função. Por isso é importante cuidar deles. É como se nós não cuidássemos daqueles pilares que sustentam os nossos templos. Eles vão ruir em algum momento, se não houver esse cuidado. Então, a ideia seria evidenciar essa força missionária alicerçada nestes 4 pilares aqui. Vamos ver, então, um pouquinho daquilo que nos falam desses pilares, os documentos da igreja. Se nós pegarmos aí as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, 2011 e 2015, elas vão falar destas exigências e dizer que elas se mostraram, ao longo desses anos, muito operacionais, ou seja, práticas, eficazes, imprescindíveis, e nós não podemos abrir mão delas. Elas são antigas, elas não vêm ali de 2004, não. Elas vêm lá praticamente da década de 70, 60, ela já foi levantada essas questões tão importantes. Então, nós não podemos abrir mão destas exigências. Elas foram inspiradas na Evangelii Nuntiandi de Paulo VI em 1975. Então, faz tempo que nós temos esses pilares sustentando a vida da nossa igreja. E eles foram agora retomados. Foi retomado em 2004, foi retomado em 2011, nas diretrizes da ação evangelizadora, foi retomada em 2013 com a Evangelii Gaudium, e agora está presente também no documento 100. Ou seja, está aí as linhas mestras de uma igreja que quer estar bem estruturadas nesses pilares tão importantes. Bom, vamos pegar aí os 2 documentos, um antigo e um atual. Lá o de 75, de Paulo VI, e o de agora recente, do Papa Francisco. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Penso que não, porque um documento já é bastante antigo. Fazer uma comparação, uma análise comparativa entre a Evangelii Nuntiandi e a Evangelii Gaudium. O anúncio do Evangelho e o Evangelho da Alegria. Coloca os 2 paralelos. Eu fiz isso para a gente fazer uma comparação. E aí a gente chega numa conclusão, superficialmente a gente vai dizer, puxa vida, o Papa Francisco plagiou
o documento do Papa Paulo VI. Eles são muito idênticos, eles são muito parecidos. Na verdade, não é plágio, não é cópia. O que o Papa Francisco fez, propositalmente, foi uma releitura de um documento muito importante para a vida da igreja, que foi a Evangelho Nunciandi de Paulo VI. Lá estavam as bases primordiais da evangelização. Exigências para a gente ter uma boa evangelização, para nós sermos missionários. E se nós levantamos hoje a ideia de uma igreja missionária, essa igreja não pode abrir mão destes elementos aqui presentes na Evangelho Nunciandi. Por isso o Papa Francisco, quando fez a exortação apostólica, ele falou desses 4 pilares da evangelização. Enquanto Paulo VI falava de uma evangelização no mundo contemporâneo, o Papa Francisco fala de uma evangelização no mundo atual. Vocês conseguem ver diferença entre mundo contemporâneo e mundo atual? É a mesma coisa. Só que o mundo contemporâneo de Paulo VI não é o mundo atual do Papa Francisco. Mas o que eles estão pedindo é que nós estejamos sintonizados, antenados, conectados com a realidade presente onde nós vivemos. Nós não podemos ficar com a cabeça lá atrás. Temos que ficar com a cabeça hoje aqui, sintonizado com os grandes desafios que o mundo apresenta para nós. Se nós pegarmos o mundo de Paulo VI, é um mundo bem diferente do nosso. Naquele tempo não existia telefone celular, naquele tempo não existia internet, naquele tempo a televisão estava começando a engatinhar, ou seja, era um mundo praticamente bem diferente do nosso. Já o mundo atual do Papa Francisco trabalha com outros meios, mas ambos tiveram a mesma preocupação. Nós temos que estar focados na realidade, porque se nós não estivermos com os olhos bem abertos no momento presente, nós ficamos para trás. E a igreja tem ficado para trás porque não consegue acompanhar a realidade e dar respostas a esses desafios do mundo. Isso é preocupante, porque a gente acaba ficando para trás, a igreja perde a sua força missionária. Enquanto o mundo avança em muitos aspectos, nós ficamos lá atrás. Então é importante nós termos essa preocupação bastante clara diante de nós. Por isso foi muito importante que a Evangelii Gaudium fizesse essa retomada, essa releitura, e que o Papa Francisco baseasse todo o seu documento, quase todo ele, como alicerce nessa exortação apostólica. E aí ele pegou o documento de Aparecida e fez ali uma mexida junto com a Evangelho Nunciandi, e saiu o que nós temos aí, Evangelho da Alegria. Pegou elementos essenciais, importantíssimo, para nós percebermos quão importante é trabalhar essas questões, sempre focados nesses elementos. E aí, então, o que é que a Evangelii Gaudium fala para nós? Quais são os seus apelos para a renovação? Então, citando Paulo VI, o Papa Francisco nos convida a largar o apelo à renovação, tanto do indivíduo quanto da igreja. Ou seja, ao falar de renovação, nós precisamos olhar para dentro de nós de uma maneira especial e depois olhar para a igreja. A partir desse olhar interno, de mudança de mentalidade, nós vamos poder falar de mudança da igreja. Daí, então, essa conversão pastoral e pessoal que nós encontramos na Evangelii Gaudium. A importância dela para a nossa vida hoje, nesse processo de conversão. E ele diz mais, dentro desse processo, ele usa muito uma expressão que ela ficou até meio gasta de tanto a gente utilizar no nosso dia a dia. Ele fala desta igreja de saída. O que seria essa igreja de saída? A nossa igreja ela tem uma tradição grande de esperar que as pessoas venham até nós, não é isso? Então a gente prepara a liturgia bonita, a gente prepara às vezes templos bonitos, outros nem tanto, mas esperamos que as pessoas venham. Nós não temos o hábito, a tradição, a missão da gente sair ao encontro das pessoas, não é isso?
Quando a gente sai em visita missionária aí, que as pessoas falam, vocês são crente? Vocês são testemunho de Jeová? De que religião você é? É a primeira pergunta quando você vai visitar a família, não é isso? Quem já teve essa prática de visitar a família, vai ouvir isso, não vai? Primeira pergunta, que religião que você é? Porque a gente não tem essa prática de ir até a casa das pessoas. Isso foram os nossos irmãos evangélicos pioneiros nisso de ir até o encontro das pessoas. Agora o Papa Francisco vem falar para nós essa igreja de saída, de portas abertas, no sentido literal e figurado. Ou seja, não dá mais para a gente ficar esperando as pessoas virem. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Sabem por quê? Porque nós temos uma gama enorme de pessoas que são católicas ainda, mas que não vêm mais nos nossos templos. E aqueles que vêm esporadicamente, em algumas ocasiões, e aqueles que nunca vêm. Quem aqui já foi no dia de batismo na igreja, na missa? Dia de casamento? Quais são aqueles rostinhos que a gente vê lá no dia do batismo? Você conhece todo mundo que vem dia de batismo da igreja? A maioria a gente não conhece. A gente olha e fala, eu nunca vi você também não. Gente que só aparece no dia do batismo. Só aparece no dia do casamento. Só aparece na missa de 7º dia. Mas é católica. Onde que estão essas pessoas? E vocês não fazem ideia. É um número enorme, muito maior do que aqueles que a gente tem todos os domingos na missa. Então essas pessoas precisam ser resgatadas, porque elas ainda levam o nome de católicas. Então é importante, quando o Papa Francisco fala de uma igreja de saída, ele está dizendo para nós, uma paróquia que seja mais dinâmica, que ela não fique engessada, que ela não fique parada, que ela não fique confinada ao templo ou à sacristia, mas que a gente possa ir ao encontro das pessoas. Existem várias formas de a gente ir ao encontro das pessoas. Não é só você ir na casa, bater na porta da casa da pessoa para fazer uma visita. Existem muitas maneiras de irmos ao encontro das pessoas. A gente vai ao encontro das pessoas, por exemplo, quando a gente acolhe bem em qualquer lugar, seja dentro, seja fora. É uma maneira de conquistar as pessoas. Quando nós somos acolhedores, nós conquistamos, trazemos as pessoas de volta. Por isso o acolhimento é um dos elementos mais importantes que nós temos hoje, se nós queremos resgatar a credibilidade da nossa igreja. Porque as pessoas se afastam da nossa igreja, a causa principal, isso já foi comprovado, o motivo principal das pessoas se afastarem, sabe qual é? Falta de acolhimento. Isso é o motivo principal de afastamento. Depois vem outras questões, mas esse está em primeiro lugar a causa das pessoas se afastarem, mudarem de religião, irem para outros lugares e até deixarem de ser religiosas, porque ela sofreu grandes decepções por falta de acolhimento. Então o Papa Francisco vem falar dessa igreja de saída, essa igreja mais dinâmica. E o que seria isso? A partir da Evangelii Gaudium, ele diz, uma igreja que esteja a serviço, uma igreja que sirva. E aí então nós tocamos num outro ponto muito importante. A igreja existe para servir, e quem está na igreja deve estar a serviço. Nós não estamos na igreja por outro motivo. Se alguém estiver na igreja por outro motivo, que não for para servir, está no lugar errado. Porque a igreja é lugar de servir. E servir com humildade. Aí lembrando a passagem bíblica lá, que Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. E ele ensinou os discípulos a fazer a mesma coisa. Não foi isso que ele fez lá no dia de lava-pés? Daqui uns dias nós vamos estar celebrando a Semana Santa, Quinta-feira Santa. E nós vamos ter o Evangelho do lava-pés. E aí então o padre vai fazer o quê? Um teatrinho no dia da Quinta-feira Santa? Uma representação? Não. Ali é uma memória do que a igreja tem de essencial, o serviço. Então resgata aquela passagem bíblica de um Cristo que, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua condição divina, teria todas as razões do mundo para isso, mas ele não se apegou, porque ele nos ama, tirou o seu manto, que simbolizava todo esse poderio divino, e se igualou aos discípulos. Aliás, se rebaixou menos que os discípulos.
Porque na hora que ele coloca o avental, porque ao cingir os rins, simboliza colocar o símbolo do serviço. Quando a gente coloca um avental, significa que a pessoa vai trabalhar. Alguma de vocês coloca avental aí para ir ao shopping? Acho que não, né? Coloca o avental para ir para a cozinha, para trabalhar. Então é o símbolo do serviço. Quando ele cinge os rins, mostra que ele vai servir. Aí ele se ajoelha e lava os pés. Provoca um escândalo. O mestre Senhor fazendo isso. E ele diz, de fato, eu sou mestre Senhor. E eu fiz isso para que vocês nunca esqueçam de fazer o mesmo. Essa é a grande lição da igreja que serve. Então essa igreja de saída que fala o Papa Francisco, é essa igreja que tem coragem de tirar os seus mantos. A gente adquire muito manto dentro da igreja, sabia? O manto da hierarquia, de você, eu sou ministra da Eucaristia, eu sou mais importante, eu sou coordenadora da liturgia, eu sou importante aqui dentro da comunidade, se alguém mexer no meu lugar, e eu fico todo... Não é por aí, a gente está aí para servir. Quanto maior o seu cargo, mais você deve servir. Pelo menos é essa a dinâmica da igreja. Se a gente não tiver essa concepção na igreja, a gente vai ter uma igreja elitista, uma igreja que não serve. Então é importante a gente romper com algumas ideias. Eu estou na igreja para servir, e servir com humildade, porque Jesus deu esse exemplo. E se a gente não seguir, nós podemos ser qualquer coisa menos cristão e estar na igreja de Jesus Cristo. Por isso, então, ele fala dessa igreja de serviço. Mas essa igreja de saída, essa igreja que serve, é também uma igreja que dialoga interna e externamente. O diálogo é muito importante na vida da igreja. A gente poder formar comunidade, o primeiro critério para se viver em comunidade é o critério do diálogo. Se não existir diálogo, não vai existir comunidade. Então esse diálogo interno é muito importante para formar comunidade. Mas não só internamente, é dialogar externamente também. É respeitar o diferente, é respeitar manifestações diferentes, sobretudo manifestações religiosas. É a gente ampliar o nosso horizonte e perceber que existem muitas maneiras de nós acolhermos os nossos irmãos sem precisar que as pessoas sejam iguais, idênticas. Porque comunidade, na verdade, ela não é uniformidade. O grande erro que nós temos, o grande equívoco que nós temos quando nós falamos de comunidade, é achar que todo mundo tem que ser igual. E é muitas vezes isso que acontece, sabia? Na sociedade, a gente se agrupa por afinidades. Então, se eu me identifico com ela, eu vou me aproximar dela, vou formar um grupinho com elas, e a outra é diferente, eu não vou nem olhar. É isso que acontece. Dentro da igreja, quando acontece isso, o que a gente tem? Panelinhas. Sabe aqueles grupinhos que se rivalizam? Então, quando as pessoas se fecham em grupos de iguais, elas não permitem que outro se aproxima, porque aquela outra pessoa é diferente, então ela não tolera o diferente. Isso é muito animalesco, sabia? O animal é que age assim. O animal, quando um outro é diferente dele, ele demarca território, e se o animal diferente entrou naquele território, ele faz alguma coisa para enxotá-lo, né? Isso é uma reação de animal. Às vezes a nossa racionalidade ela fica no nível dos animais. Quando a gente age dessa maneira, toda vez que a gente tem um preconceito contra alguém que é diferente, toda vez que nós rechaçamos, que nós excluímos alguém que é diferente de nós estamos manifestando o nosso lado mais primitivo possível, lá nas nossas origens. Por isso é importante nós pensarmos, uma pessoa cristã, inteligente, amadurecida, ela respeita o diferente, ela acolhe o diferente. E a riqueza da vida da comunidade está exatamente nisso, no ser diferente. Porque a comunidade fica muito pobre se todo mundo fosse igual, à mesma forma. Quando se fala de formação, não é colocar todo mundo numa forma, essas cadeiras são todas iguaizinhas. Elas foram passadas na mesma forma, pelo controle de qualidade. Se uma tiver um defeitinho diferente, eles descartam, porque ela não tem valor de mercado, elas têm que ser todas iguais. Às vezes nós reproduzimos esse modelo, nós queremos todo mundo igualzinho. Se alguém for diferente, a gente descarta. Isso não é próprio do comportamento humano. A riqueza da vida de comunidade é quando a gente sabe valorizar as diferenças. E é isso que traz a riqueza da vida de comunidade. Então, ao falar de comunidade, ao falar ali na Evangelii Gaudium, de uma comunidade que dialoga interna e externamente, está falando exatamente do respeito a essas diferenças.
Depois essa comunidade de saída, essa comunidade de portas abertas, essa comunidade missionária em estado permanente de missão, é uma comunidade que vive a exigência da evangelização, do anúncio. Ela anuncia e ela denuncia. É uma comunidade comprometida. E aí a gente está vivendo a missão profética que nós recebemos no batismo. Porque se você não vive essa dimensão, também você está esquecendo daquilo que é essencial. Então o anúncio da Boa Nova, ele supõe denúncias de muitas formas de injustiças que possam fazer com que essa comunidade ela não fique apática, que ela não fique alheia aos problemas sociais. Então é importante também esse envolvimento. Então essa igreja de saída é também essa igreja que vai testemunhar a comunhão. A partir desses elementos é que nós vamos ter o quê? Esta paróquia em estado permanente de missão. É um dos temas assim muito presentes no documento de Aparecida. Uma igreja, uma paróquia em estado permanente de missão. E aí eu pergunto para vocês, é possível você estar numa paróquia que ela seja missionária de modo permanente? Porque nós estamos acostumados a fazer missões temporárias, esporádicas. Então, nós temos o mês missionário, que é o mês de outubro, aí no mês missionário a gente acaba fazendo alguns trabalhos missionários. Tem paróquias que fazem um mês missionário de visita, acentua a questão missionária, outras que fica só em cartazes dentro do templo, outra que faz trabalhos mais arrojados, outras que não fazem nem isso. Mas o mês missionário, a igreja tem um mês missionário. Outros fazem semana missionária. E aí o que acontece? Nós ficamos uma paróquia missionária de vez em quando. E não dá para ser missionário só de vez em quando. A igreja insiste em ser missionários permanentemente. Essa é a proposta. Então nós precisamos ser missionário todo dia. Dentro da nossa casa. É difícil ser missionário dentro de casa. No trabalho, dentro da comunidade, na rua. Nós vamos ser missionário com a nossa postura. Não é que você vai sair por aí com uma Bíblia embaixo do braço, pregando nas esquinas, não. Nem pense em fazer uma coisa dessa. Você vai ser missionário com a sua postura de acolhimento, de escuta, de amor para com o próximo, de respeito. Isso é ser missionário. Se você for uma pessoa dessa maneira, você vai evangelizar e muito. Tem muitas formas de a gente ser missionário, sem precisar ficar gritando nas esquinas com a Bíblia embaixo do braço. Porque você vai viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Porque tem gente que grita na esquina com a palavra de Deus e depois desrespeita o outro, ofende o outro. E isso não é evangelizar. Então, às vezes, a gente faz isso dentro da igreja. Você não tem, às vezes, uma postura de acolhimento com o outro, de respeito. Isso é muito feio dentro da igreja. A gente deixa de evangelizar. Então existem muitas formas de nós evangelizarmos. Então eu diria para vocês, é possível sim nós sermos missionários o tempo todo. Esse deve ser o nosso esforço, mas só que isso é resultado de uma conversão. Se nós não nos convertermos, nós não vamos ser de forma alguma missionário o tempo todo. É essa a proposta da igreja. Eu teria muita coisa para falar para vocês ainda, mas o nosso tempo já esgotou. Para ser pontual, 9h30 em ponto. Se vocês depois quiserem ver um pouquinho mais sobre isso, podem pegar com os padres, esse material vai ficar com eles também. Tem algumas indicações bibliográficas para vocês aprofundarem nesse tema, mas é um tema que eu queria pedir para vocês, não descuidem dele. Ele é muito importante para a nossa vida missionária, para a vida da nossa igreja, e a igreja conta muito com vocês, não só com os padres. Nós padres temos uma responsabilidade muito grande, mas a igreja conta com os leigos. Essa igreja que o Papa Francisco vem abrindo portas, ela dá um espaço enorme para vocês serem missionários. Não percam essa oportunidade. Portas que são abertas, elas não fecham jamais, desde que nós possamos viver esse processo de renovação da igreja que começou. Obrigado pela participação de vocês terem vindo, apesar da chuva, apesar da crise da gasolina, do combustível, vocês chegaram até aqui, muito obrigado, então que vocês voltem para casa
um pouquinho mais abastecido, se é que deu para ficar alguma coisinha desses momentos rápidos aí que nós falamos, que vocês continuem aí firmes na missão e construindo essa igreja tão bonita aqui da Arquidiocese de Maringá, que tem o nosso bispo aqui à frente, com um trabalho tão bonito nessa linha. Eu fiquei encantado quando eu vi os padres partilhando, elogiaram muito vocês, viu? Olha, vocês estão de parabéns, mas não falo nada para eles não, mas eles gostam muito do trabalho de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito nas comunidades de vocês, e eles disseram, não, eles virão hoje à noite sim, e são leigos bem interessados, bem engajados, e a gente pode contar com eles. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, construindo essa igreja tão bonita aqui nesse regional da CNBB no Brasil. A igreja é bonita porque vocês estão assumindo esse trabalho com afinco, com ardor missionário. Que Deus abençoe a todos e continue firmes na missão.